operações como a Lava Jato, que prendeu grandes empresários e políticos, os brasileiros mostram desconfiança quando o assunto é a igualdade perante a justiça. A imagem da justiça carregando uma balança tem uma mensagem clara. Ela jamais deve pender para um dos lados. É o equilíbrio que deve prevalecer. Mas será que a lei é mesmo igual para todos? Acho que a lei funciona melhor para quem tem mais poder, dinheiro. Nós temos visto aí que há pessoas que são tratadas de forma diferente. A lei não é igual para todos de forma alguma. Classe baixa, com certeza, são os mais atingidos. Essa semana, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, declarou que a justiça é rápida em punir quem não tem acesso a bons advogados. A lei permite e a defesa usa os recursos para tentar evitar as condenações. São instrumentos que podem adiar o fim de um processo. Em razão dessa estratégia, em muitos casos, há a prescrição, o que impede a aplicação da pena e colabora com a sensação de impunidade. Presos que estão aguardando a decisão final da justiça, mesmo em primeira instância, né, e que ainda não foram julgados, se continuam presos, né, como é que eu posso entender que vai mudar alguma coisa apenas porque uma figura de importância foi presa? A população vê uma luz no fim do túnel com a prisão de gente graúda. Eu acredito que as pessoas estão começando a ter uma nova percepção sobre a justiça no nosso país. Sem a justiça nós não somos nada. Acredito que a justiça funcione para todos no nosso país. Numa palestra com o vice-procurador do Tribunal de Milão, Antônio Di Pietro, responsável pela Operação Mãos Limpas na Itália, o juiz Sérgio Moro falou sobre o fim da impunidade a agentes políticos. Imunidades, garantias que protegem muitas vezes os agentes políticos de elevada hierarquia contra a efetiva responsabilização. Os governados têm o direito de saber como se comportam seus governantes. E 2, os governados têm o direito de saber como se comporta a justiça em relação a acusações formuladas contra os seus governantes. São duas obrigações de transparência. A Procuradora-Geral disse que a justiça é rápida em punir quem não tem acesso a bons advogados. Vocês concordam? Lívia? Olha, sem dúvida nenhuma, isso é algo muito antigo no Brasil. Nós acompanhamos nos últimos 10 anos, fazendo pesquisas de opinião sobre a percepção da população em relação à justiça, e claramente o ponto número 1 da desconfiança na justiça no Brasil é a desigualdade, não só no polo criminal, no polo trabalhista, como também no civil, né? Uma sociedade profundamente desigual como o Brasil, evidentemente, e o ouvinte percebeu isso, aquele que tem mais poder, mais acesso, ele tem uma maior chance de não ser pego pela lei. E o juiz Sérgio Moro fala em proteção, em reforma do judiciário e proteção da classe política. Sem sombra de dúvida, e justamente é o ponto que nós discutimos numa questão anterior, Joyce, que é o foro privilegiado. Esta é a grande barreira. Agora, um dos entrevistados na reportagem falou sobre o tema da prescrição. E o nosso telespectador talvez não tenha tanta familiaridade sobre isso. E o Jornal da Cultura, que tem essa preocupação em explicar para o telespectador, analisar, é importante que o telespectador saiba do que nós estamos falando aqui. Na Revolução Francesa, criaram-se as balizas do processo. E a ideia da prescrição é que o Estado não tenha todo o tempo do mundo para acusar, processar e punir. Tem que se estipular um tempo. Não é que ficar com a espada apontada eternamente. Então, no mundo hoje, você tem 2 tipos de prescrição básicas. A prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Esse é o padrão internacional. Mas no Brasil nós criamos uma terceira, não bastam 2. Nós temos aqui também a prescrição retroativa. Klaus Roxin esteve aqui há 3 anos atrás, mais ou menos, e fez piada com a nossa cara. Diz que o Brasil não é um país sério. Só um país como o Brasil que tem esse tipo de coisa. Por isso que nós levamos de 7-1 da Alemanha na Copa do Mundo. As 10 medidas contra a corrupção propunham a eliminação desta barbaridade que acaba gerando motivo de piada internacional. Por essas e outras, que nós temos uma usina de fontes de impunidade. Nós precisamos eliminá-las. Eliminar o foro privilegiado, eliminar a prescrição retroativa, eliminar essa questão de 4 instâncias para poder fazer com que se cumpra a pena. Precisamos eliminar
estas fontes de impunidade. Respeitar o devido processo legal, sim, mas buscar eficiência do sistema de justiça. E o ministro Barroso disse hoje também, ele falou sobre algo que ele chamou de cultura da desonestidade. Falou sobre pessoas que não têm interesse na mudança. Como vocês avaliam essa fala? Eu acho que o Brasil está passando por um processo de transição, processo de transformação, e todos aqueles que vão perder poder resistem às mudanças. Tá? Então, o que nós vimos no começo da Lava Jato foi que várias pessoas, vários partidos políticos se colocaram a favor da Lava Jato na medida em que ela se direcionava contra um partido. Na medida em que ela se voltou para outros partidos, então criou-se uma aliança no sistema político para impedir o seu funcionamento. Então eu não tenho dúvida de que todos aqueles que, vamos dizer, estão alinhados com essa cultura da impunidade, do jeitinho, da corrupção, da desonestidade, estão hoje aliados para se defender contra um país que busca se transformar. Eu creio, porque eu sou um otimista, que nós conseguiremos nos transformar, mas isso não se dará sem resistência.